very human. O livro é bastante humano, Because Jesus is fully God and fully human. porque Jesus é totalmente Deus e totalmente humano. The book is not very religious, E o livro também não é muito religioso, but it's more about the reality of being a human being and there being a God who loves us. e tem muito mais a ver sobre a realidade de ser um ser humano e a respeito de um Deus que nos ama. This is not about doctrine, it's about encounter. Não é um livro sobre doutrina, é um livro sobre encontro. Is there a God who loves us? Existe mesmo um Deus que nos ama? Even more, is there a God who loves me? E mais que isso, será que existe um Deus que me ama? So the theology is centered around actual human experience and encounter with God. Então a teologia do livro, ela está centrada na experiência pessoal de um encontro da pessoa com Deus. The book is also about the tragedy of loss and what we as human beings have brought to the table. E o livro também trata da tragédia, da perda e daquilo que todos nós seres humanos sofremos em termos de perdas. God is truly good. How come there's so much tragedy in the world? Se Deus é verdadeiramente bom, como é que existe tanta tragédia, tanto mal no mundo ao nosso redor? How come there's so much tragedy in my life? Como é que pode haver tanta tragédia na minha vida pessoal, por exemplo? The main character, Mackenzie, who is me in another form, is trying to understand. A personagem principal, que é o Mackenzie, que sou eu, em um outro formato, ele está tentando entender tudo isso. His daughter is abducted and murdered. Mackenzie é o personagem, não é, cuja filha é raptada e assassinada no livro. Where is God? E aonde que está Deus numa situação dessa? If God is good and powerful, why didn't God stop that? Se Deus é bom e poderoso, por que Deus não impediu que isso acontecesse? This is explored in the book. Então, esse tema é explorado no livro. Are we separated from God? Então, a pergunta que vem é, nós estamos separados de Deus? This God of relationship. Esse Deus, ele tem relacionamento, ele é relacionamento? Or, like Scripture says, not anything came into being apart from God. Ou será que, como as Escrituras dizem, que nada que existe sem a participação de Deus? That each of us is totally embraced into the being of God. As Escrituras ensinam que cada um de nós está totalmente envolvido, abraçado pela natureza de Deus. All of creation is in Jesus. Toda a criação está em Cristo. Does God care about me or about my behavior and performance? Será que Deus se preocupa ou cuida, se preocupa de mim, ou será que Ele se ocupa do meu desempenho? Now, it's true that our behavior matters, but we matter more than our behavior to God. É verdade que nosso comportamento é importante, mas nós somos mais importantes para Deus do que o nosso comportamento. If it is all about behavior and performance, then God cares more about behavior and performance than about love. E agora, se o foco fosse mais em cima de comportamento e de desempenho, então Deus seria dessa forma e Ele não seria amor, né? Ele não poderia ser definido como amor. So many of us are so broken. If it was about performance, we would never succeed in being good enough. A maioria de nós somos pessoas tão machucadas por tantas coisas que se o relacionamento fosse baseado em desempenho, nós não teríamos condições de ter esse relacionamento. What about all of us who have been so harmed? E aquelas pessoas que foram tão feridas, tão machucadas, como é que elas ficam? That were broken emotionally and psychologically. Pessoas quebradas, feridas emocionalmente, psicologicamente. It appears in the life of Jesus that Jesus cared about the broken.
E ficou claro na vida de Jesus que ele se ocupava, ele se preocupava, ele cuidava das pessoas quebrantadas e feridas e machucadas. Jesus wasn't impressed by the religious performers. E ele não ficou nem um pouco impressionado com aqueles religiosos focando no seu desempenho. And he loved those religious performers. Ele amava aquelas pessoas religiosas muito preocupadas com seu desempenho, But he loved them more than their performance. mas ele amava as pessoas muito mais do que o desempenho delas. In fact, he communicated that performance was part of a self-image, a false self. E ele deixou claro também que aquela preocupação excessiva com o desempenho, com o comportamento, era parte de uma falsa autoimagem. This is a God who knows you, Então nós temos um Deus que nos conhece, que conhece você. knows how you've been broken, Ele sabe a extensão dos ferimentos que você sofreu. knows how much hurt you have right now. Ele sabe exatamente quanta dor você experimenta, está experimentando nesse exato momento. Knows about your fears and your burdens. É um Deus que conhece seus medos, conhece as cargas que você carrega. And climbs with you into the midst of all of that to bring redemption. E é um Deus que entra no meio de tudo isso que você enfrenta para trazer redenção. So why does God allow all of this damage? Então, por que será que Deus permite todo esse dano, todo esse estrago, que tudo isso aconteça? If God was a being who simply wanted perfection, why didn't he force us? Se Deus é um ser que simplesmente deseja perfeição, por que ele não nos força em direção à perfeição? Because love will not force. Porque o amor não força ninguém. God has a high respect for the human creation. Deus tem um respeito muito grande pela criação humana. And we brought all of this harm and damage to the world. E fomos nós que trouxemos e causamos toda essas tragédias, esses ferimentos, esses machucados no mundo ao nosso redor. God ever made any decision for you that would not be love? Se Deus em algum momento tomasse uma decisão por você, isso não seria amor. So we bring our hurt and we bring our harm and we bring our damage. Então nós carregamos as nossas dores, as nossas feridas, os danos que nós sofremos e até causamos. But God climbs into the midst of all of our mess and begins to work to bring us to wholeness. Mas Deus, ele vem ao nosso encontro, ele entra nessas áreas de dor, de devastação, e ele começa a produzir cura e restauração. Without the violation of my ability to choose. Sem violar a minha habilidade de escolher. Love respects the no as much as the yes. O amor, ele respeita ouvir um não, assim como ele respeita ouvir um sim. Even when the no is damaging and harmful. Mesmo quando o não que a pessoa diz é algo danoso, é algo destrutivo. O amor respeita aquilo.